Qualquer lado? Sim. Boa tarde a todos, todas. Grande prazer, uma honra. Queria cumprimentar o General Expedito, em nome de quem cumprimento todos os demais oficiais generais. Coronel, muito obrigado pelo convite, Coronel Tiago. Estar nessa casa, ter essa oportunidade, poder falar um pouco sobre as compras centralizadas e representar aqui a nossa diretora Lara Brenner, que eu acho que todos conhecem, ou grande parte das pessoas que conhecem, uma relação antiga já com o Exército Brasileiro, e também falar em nome dela, do secretário Roberto Poggio e da ministra Esther Dweck, do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Um pouco antes, eu queria trazer para todos aqui, eu acho que o que a gente tem para compartilhar é muito da nossa experiência. Eu sou servidor de carreira há 15 anos, servidor civil de carreira há 15 anos, sou especialista em políticas públicas e gestão governamental. Tive a oportunidade e privilégio de ocupar diferentes funções na administração pública, chegando inclusive a ser ministro de Estado. Fui secretário executivo e chefe de gabinete de 3 ministros. E como esse fórum, essa discussão, o simpósio de gestão, desafios da gestão, eu queria, se me permitirem, trazer um pouco dessa experiência, dos desafios que nós enfrentamos ao longo desses 15 anos nessas diferentes posições. O começo, na Secretaria de Aviação Civil, eu entrei, ela foi criada naquele momento, era justamente 2014, ano que foi a Copa no Brasil. Então o desafio logístico era gigantesco para conseguir colocar todos os aeroportos funcionais para receber um volume de aeronaves que nunca tinham sido recebidos. Fazer com que aqueles terminais de passageiros fossem capazes de atender aquele número crescente de passageiros sem comprometer a operação do aeroporto, porque, afinal de contas, a Copa existia, mas os voos, o transporte aéreo continuava sendo necessário, como sempre. E esse desafio, por que eu trouxe? Foi o primeiro contato que eu tive com um planejamento de gestão, em cima de variáveis que não eram muito conhecidas. E o ministro, à época, ele falou que tinham algumas questões que a gente não podia descuidar. E ele passou a primeira informação que eu levei comigo nessa trajetória. Que você nunca vai conseguir equilibrar todos os pratos. Que você, por mais competente, capaz que seja, alguns pratos vão quebrar. Então você tem que escolher muito bem aqueles que você vai tentar equilibrar. Que alguns você precisa realmente deixar de lado e conseguir colocar os mais importantes para você tomar de conta. Você numa posição de comando, e aqui vários conhecem essa situação, precisa escolher quais são os pratos que vocês vão cuidar para conseguir fazer uma gestão efetiva. Caso contrário, isso não aconteceria. Para ele, naquele momento, era garantir que todas as aeronaves tivessem uma pista e um pátio para estacionar. Caso contrário, a Copa teria sido um grande fracasso, felizmente não foi. A gente conseguiu fazer a gestão, tivemos algumas intempéries momentâneas, mas nada tão crítico assim. De lá a gente foi para o Ministério da Integração Nacional. Integração Nacional, eu acho que é algo muito próximo do Exército Brasileiro pela Operação Carro-Pipa. Vocês sabem que o projeto de integração do São Francisco, ele é um projeto gigantesco, teve a participação ativa de todos vocês, mas a Operação Carro-Pipa foi algo muito emblemático para mim. Porque a Operação Carro-Pipa, ela traz uma política pública de extrema relevância e uma dificuldade logística importante. E aqui, quem já participou dessa operação, sabe qual é a dificuldade de garantir que as fontes de água sejam utilizadas que elas são mais próximas. Porque existe um interesse que a busca por essa água seja mais distante, porque é assim que é remunerado o transporte dessa água. Então, tendo todo um arcabouço, uma tentativa para que a gestão garantisse que os pipeiros buscassem a água no reservatório mais próximo. E aí a gente vai para um segundo ponto, que o que você precisa pensar no planejamento, muitas vezes o que está na mesa, quando você está imaginando, na prática, se mostra muito diferente. A gente só foi perceber essas dificuldades no momento que a gente viu que existia um incentivo negativo para o projeto e que isso comprometia a operação como um todo. Finalmente, depois, no Ministério do Desenvolvimento Regional, a gente passou primeiros dias, Brumadinho. Brumadinho, vocês sabem o que aconteceu, um grande desastre. E ali a gente aprendeu com uma questão de você saber que a coordenação das ações é algo extremamente relevante. Muitas pessoas, muitas entidades, inclusive internacionais, dispostas a ajudar, contudo, sem uma coordenação, sem alguém para definir as ações, aquilo ali seria uma grande desorganização e não teria efetividade. Então, nem sempre você ter os recursos
necessários é suficiente, se você não souber adequar esses recursos e colocá-los de uma maneira que traga um resultado real. Depois do Ministério, eu estive na Dataprev. Dataprev é a empresa que faz o processamento da folha do INSS, e aconteceu a pandemia de Covid. E a Dataprev foi responsável por fazer o processamento do auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi um dos projetos mais emblemáticos, mais rápidos que a gente teve que fazer. Teve que colocar de pé um sistema para processar bilhões de informações em apenas 6 dias. Esse foi um desafio muito grande e ele só aconteceu e só foi capaz de ser processado nesse período pela boa vontade, pela disponibilidade, pela vontade dos servidores envolvidos. E ali eu aprendi a lição mais importante da gestão, que nada é feito sem as pessoas. As pessoas motivadas, capazes, é o que faz a diferença entre você atingir um objetivo ou não atingir um objetivo. Caso você não tenha essas pessoas, não consiga motivá-los e definir um norte muito claro, e eles participem disso, entendendo que o propósito é maior, você nunca vai conseguir fazer com que pessoas comuns façam coisas incomuns. E naquele caso aconteceu isso. Existia um propósito tão grande, que era garantir que as pessoas pudessem sobreviver num momento crítico, que as diferenças, as dificuldades foram deixadas de lado, todos se empenharam e entregaram algo que, claro, não está sujeito a críticas e falhas, evidentemente, mas foi algo digno e de muito orgulho para o Brasil, para nós brasileiros, para o governo federal, quando colocou isso de pé e garantiu aqueles repasses que foram feitos de forma muito grande. Falei tudo isso por quê? No governo, na estrutura civil e militar não é diferente, a gente não consegue fazer muita coisa sem contratar. Os corpos próprios não são capazes de fazer as coisas. Precisa de material, a gente precisa de serviços que nós não conseguimos prover, e tudo isso passa por processos licitatórios, contratações, sejam diretas ou com disputa, e para fazer esses processos tem uma fase muito importante, que é a fase do planejamento, para você entender aquele problema, criar o estudo e buscar as soluções possíveis. Diante disso, a gente percebeu que no governo existiam muitas unidades fazendo a mesma coisa. Muitas unidades dedicando tempo, pessoas, recursos para conseguir fazer contratações. E todas elas consumiam as mesmas coisas. Você consumia material de expediente, suprimento de informática, serviços que são comuns, de limpeza, cooperagem, tudo isso. Mas cada unidade do governo, e são centenas de unidades do governo, fazia o seu próprio processo, fazia a sua própria contratação, com níveis de qualidade e maturidade muito distintas, Coronel Thiago. Então, a gente não conseguia ter uma unidade de excelência e aprender com os erros e aprimorar os processos. E daí que veio a Central de Compras. E o objetivo disso é falar por que tem aquele logo lá em cima. A Central de Compras foi criada para ser uma unidade do governo federal especializada em contratações públicas para suprir necessidades comuns dos órgãos. E desde então, ela vem trabalhando nisso. Eu, atualmente, sou o coordenador-geral de serviços compartilhados da Central de Compras. Sou responsável por cuidar do serviço de transporte dos servidores aéreo, que é a compra direta, terrestre, que é o Mobgov Taxigov, Taxigov está sendo descontinuado e vai entrar, o almoxarifado virtual nacional, que é o objeto principal dessa palestra, e o serviço de limpeza. E o que a gente percebeu é que um centro de serviço compartilhado, que nasceu de uma necessidade privada, foi, de uma maneira muito interessante, migrado para o público. E hoje, a gente consegue fazer com que os órgãos que façam a adesão a esses serviços tenham apenas um trabalho, que é fazer o repasse do recurso necessário. E é uma fiscalização local. Mas toda a estrutura, todo o serviço da contratação fica com a Central de Compras. Isso facilita. A gente consegue fazer contratos maiores, contratos melhores. Os contratos com as companhias aéreas, por exemplo, é uma contratação direta do governo com as 3 maiores companhias aéreas, que nos garantem um desconto sempre em relação ao valor que você consegue no site, por exemplo, e uma garantia de reserva de 72 horas, que é o tempo necessário para as aprovações dentro dos órgãos. Então, essa dinâmica da contratação centralizada, ela traz muitos benefícios, mas traz alguns desafios. E a primeira coisa que eu queria deixar claro é essa questão o esforço é diferente do resultado. Acho que todo mundo aqui que já teve uma tarefa, uma missão,
já percebeu isso. Você pode se esforçar muito, mas se você não alcança o resultado pretendido, aquele esforço não vai ser reconhecido ou valorizado por si só. Não que o esforço não seja essencial e um pré-requisito, mas ele sozinho não resolve. E a gente precisa entender isso porque muitas vezes as pessoas se sentem não reconhecidas, não valorizadas. Poxa, mas eu me esforcei tanto e dedico o esforço para o lugar errado. E na administração pública, pelo menos a experiência que eu tenho, mostra isso. Que a gente muitas vezes coloca os esforços num propósito, num projeto, e esse projeto não traz um resultado eficaz, não tem um resultado concreto, e você, na verdade, o teu esforço foi em vão. Então, antes da gente começar a pensar e discutir quanto a gente vai se esforçar ou dedicar nossas equipes, primeiro precisa entender se o resultado advindo daquele projeto realmente vai trazer algum benefício. Eu falo isso que no Ministério eu vivi isso na prática. Uma das principais funções do ministro de Estado é executar o orçamento. Você pensa, planeja, tem um orçamento disponível e você precisa executar esse orçamento da melhor maneira. Eu executei 95% do orçamento. 5% ficaram de fora. Só que esses 5% eram projetos de extrema relevância. E esses 5% foram muito críticos a não terem sido executados. Então, executar 95%, mas deixar 5 pratos importantes, louças chinesas de fora, te traz um resultado ruim, e aquele esforço, que em teoria seria muito reconhecido, deixa de ser. Porque você deixou de ver o que era mais importante. Então, meu ponto central aqui é sempre olhar, o esforço é necessário, mas o resultado é o principal. Então, associar uma coisa a outra, caso contrário, essa gestão ela vai ser feita muito mal. A outra coisa, aqui é uma ilustração do Conto da Caverna, de Platão. Vocês sabem que a realidade e a percepção da realidade são coisas distintas. Quem estava na caverna olhava as sombras e acreditava que aquilo era uma realidade, mas a realidade era outra. O fato concreto é que, em momento algum, nós conhecemos de fato a realidade. Nós sempre temos uma percepção enviesada de uma realidade. Isso faz com que nós tomemos algumas decisões equivocadas, porque a gente acredita que aquela realidade que você acha que existe é a verdadeira realidade e a única realidade e não uma percepção de algo. Quando você entende que é uma percepção de uma realidade, você começa a tomar decisões um pouco melhores. E o ponto é, para demonstrar isso, eu imagino que alguns já tenham ouvido essa figura. Quem vê a moça, quem vê a senhora? Quem vê a moça? Ótimo, todos jovens. Quem vê a senhora? Poucos. Isso é um ponto que assim, a senhora tem aqui o queixo, tá? É o queixo da senhora ali, o nariz bem grande. Conseguiram enxergar agora? Deixa eu ver aqui. Ó, isso aqui é o queixo, a boca e aqui o nariz. Todos viram a senhora agora? Por que eu trouxe essa figura? É importante que uma coisa muito simples, que é só uma brincadeira visual, demonstra como a gente pode perceber uma realidade diferente. Para alguns, na hora que olha essa imagem, só vê a moça. Outros só vê a senhora. Alguns estudos foram feitos com essa imagem. Na verdade, a original era a noiva e a sogra, mas tudo bem. E a situação era que, dependendo do estado de espírito que cada um tinha, das perspectivas de otimismo, viam mais a senhora ou a moça. Não é esse o ponto aqui, mas só para mostrar que a realidade, ela nem sempre é o que você percebe à primeira vista, como essa imagem mostrou que as duas realidades são possíveis de existir. Outro ponto que dá um viés é nessa situação. Se você estivesse numa situação dessa, quem quer imaginar se é um tronco ou é um jacaré? Pisaria em cima para atravessar o rio ou não pisaria? Nas contratações públicas, que é o objeto da discussão, muitas vezes nós deixamos de fazer algo porque a gente sempre imagina que é um jacaré e nunca é um tronco. E a gente acaba não atravessando o rio, porque a gente vê coisas que não existem ou existem. E a única forma da gente conseguir superar e ter um conhecimento melhor para poder pisar em cima disso e saber se é um tronco ou um jacaré, é se você tiver conhecimento. Com as informações da imagem, você não tem conhecimento suficiente, você não tem informações suficientes para tomar essa decisão. Então, o que o gestor precisa fazer num caso desse é tentar conseguir informações adicionais para tomar essa decisão. E não ficar paralisado
e não atravessar o rio. Porque, infelizmente, o que acontece na prática é que quando a gente tem uma dúvida dessa e um risco colocado, a gente deixa de fazer. E o Estado precisa que seja feito. Os gestores públicos estão nas cadeiras que estão, nas posições que estão, para tomar decisões e entregarem projetos. Entregarem hospitais, escolas, política pública, o que for. Só que muitas vezes, pelo risco, a gente deixa de lado e acaba não fazendo. Peter Drucker falou que há riscos que jamais devemos tomar, aceitar, mas há outros que nós temos a obrigação de aceitar. Não ter risco nenhum não existe na atividade, principalmente na contratação pública. Você pode mitigar os riscos para que aquela contratação ela possa vir ser questionada e, sendo questionada, você tenha os argumentos válidos, robustos, para defender a posição e a tua tomada de decisão. Mas há necessidade de você encarar que sempre haverá riscos. E para diminuir esses riscos ou saber controlá-los, só tem um caminho, que é a informação, conhecimento. Ou seja, do objeto da licitação, ou do processo da licitação, da forma como você está fazendo. O próximo palestrante vai falar do que acontece quando você não toma esses cuidados e você acaba incorrendo em riscos maiores do que você deveria. Mas o que eu queria colocar aqui como um gestor público, que a política pública, ela depende de gestores que estejam dispostos a encarar esse tronco e pisar em cima e atravessar o rio. Eu sei que falar no Exército Brasileiro disso é meio viciado, porque vocês sempre estão dispostos a enfrentar o perigo, encarar o que precisa. Mas é uma coisa que a gente sente e a gente verifica, que muitas vezes, diante de uma situação dessa, não avança. O rio não é atravessado e todo mundo fica na margem. Quando eu terminei o curso de formação, tinha um gestor mais velho, a gente brinca que os gestores públicos, os EPP, GGs, eu sou da 15ª turma, só tiveram 16 turmas. Então eu sou muito novo, só tenho 15 anos, sou 2010, mas existiram turmas muito mais antigas. E aí são gestossauros. No curso de formação, no final do curso de formação, um dos gestossauros perguntou para uma sala repleta de gestores o que eles queriam. Se eles queriam ser especialistas em políticas públicas ou em gestão governamental, porque o cargo são os dois. A maioria esmagadora falou em política pública. Por quê? Formular, pensar, imaginar projetos é muito mais seguro, muito mais bonito do que fazer a gestão do dia a dia, que é o que nós fazemos, vocês fazem. A gestão do dia a dia sempre traz riscos, não é tão vista, não é tão valorizada, não é uma grande entrega, mas sem essa gestão não acontece. E esse gestossauro falou, por isso que os gestores da carreira estão mais valorizados. Porque vocês foram formados e criados para enfrentar esses desafios, fazer a gestão. Política pública, ela é necessária, mas novas políticas precisam ser feitas, mas as políticas atuais precisam ser melhoradas. E o objetivo central é esse. E aí, finalmente, essa figura eu acho a mais emblemática de todas, que é o que mais dá problema, quando você tem a certeza absoluta que não há dúvida. No ponto de vista dos dois, os dois estão certos. Tem alguma dúvida que ele está errado? Ninguém está errado e ninguém está certo de brigar. O ponto de vista de cada um é diferente, a perspectiva de cada um é diferente, o 6 ou o 9 depende de como você olha. Existe um conto indiano dos 7 sábios, que eram cegos, e eles sempre brigavam entre si. O sábio mais sábio deles subiu no morro, ficou lá em cima, e aí chegou um animal estranho naquela vila, era um elefante. Cada sábio dos 6, como o elefante é muito grande, tateou o elefante em posições diferentes e começou a descrever. Então a descrição era muito diferente. Quem tateou no lombo do elefante viu uma coisa plana, quem pegou no chifre é uma coisa pontuda, e por aí vai. Aí o 7º sábio, diante daquela confusão generalizada, desceu do morro e pediu para um menino, que enxergava, desenhar o bicho no chão. E quando o menino desenhou o bicho no chão, ele entendeu o que era. E eu acho que esse é o nosso papel principal, da gente entender os diferentes pedidos e visões dos nossos clientes de uma contratação pública e conseguir perceber o que precisa ser feito. Porque se você ouvir só um, você vai entender que é uma coisa. Se ouvir o outro, é outra coisa. E você nunca vai ter a visão do todo, nunca vai ver o elefante e vai ficar brigando, dizendo que ou é plano ou é pontudo, sem saber que, na verdade, se trata da mesma coisa e sua visão que é limitada. Tudo isso, senhores, é para chegar aqui. Tá? Fiz toda essa explanação por quê? O Almoxarifado Virtual Nacional é a menina dos olhos da Central de Compras, é o serviço mais bem sucedido da coordenação geral que eu estou à frente hoje, e ele trouxe algo
Inovador no sentido, permitiu que algo que era muito difícil, muito complicado, ficasse fácil. A gente tentou trazer para o almoxarifado virtual nacional tecnologia, facilidade, comodidade e entrega. Então, tudo aquilo que a gente conversou antes desagou num projeto que, felizmente, é bem sucedido. Em 2018, a gente começou a primeira versão dele. Ele estava limitado apenas ao Distrito Federal. Então, era material de expediente, o dia a dia, caneta, papel, tudo que vocês imaginarem, suprimento de informática. O projeto deu certo. Em 2020, fizemos um pregão para expandir nacionalmente. E aí surgiu o AV, que era o almoxarifado virtual, virou o AVN, a primeira versão com abrangência nacional. Um projeto que agora, hoje, atende todo o país, feito por 2 empresas. Bom, por que ele foi criado? Tinha um alto custo e complexidade na aquisição do bem de consumo. Algo que não é para ser difícil. A gente sabe, as repartições, as unidades, elas têm suas diferenças, mas na grande maioria elas precisam da mesma coisa. Todo mundo precisa de caneta, de lápis e tudo mais. Uma excessiva burocracia na fragmentação dos processos licitatórios. Então imagina para cada órgão fazer um processo específico, para cada momento que você precisava fazer toda aquela celeuma para você poder contratar e conseguir contratar empresas pequenas, que iam cobrar preços maiores. Estoques desatualizados, perdas frequentes, pedir mais do que precisa. Por mais que a gente tente fazer um trabalho de gestão de estoques, vocês sabem que, na prática, você nunca vai ter uma estimativa tão correta disso. Necessidade de padronização e controle em escala. Esse é um ponto ainda difícil. Você conseguir fazer o controle de todos os itens e passar isso para os órgãos de controle ainda é uma dificuldade, mas foi feito para isso. O que é? É um serviço centralizado, como eu disse. O pregão permitiu que a gente fizesse 2 modalidades. Então, você tem um contrato que é da própria central de compras, e alguns órgãos fazem a adesão, o caso do Exército é esse. E você também fez um sistema de registro de preço, que as atas estão disponíveis, e órgãos que não aderirem ao centro de serviços compartilhados podem fazer a contratação direta. Baseado numa plataforma tecnológica, porque o objetivo era facilitar e dar comodidade, centralizar os dados, e, finalmente, a gente atende todo o território nacional, os órgãos públicos da administração. O que a gente faz? O que o AVN entrega? O que ele não entrega? Ele entrega bens de expediente, bens de consumo e suprimento de informática, não personalizado. A ideia é que ele seja uma plataforma que disponibiliza o que todos precisam e não algo específico. Não é uma unidade, não é um substituto de compras especializadas. Ele foi feito para ser um substituto das compras comuns, por isso que ele é um de bens comuns. A gente começou com 124 itens na sexta, hoje são 189. Esse foi o avanço e o futuro a gente vai trazer. A inclusão de itens ou a exclusão de itens é uma questão de governança de gestão que a gente vai conversar. Bom, os 3 eixos principais: sistema, serviço e aquisição. O sistema é isso, uma plataforma tecnológica que as empresas fazem, cada uma a sua, mas elas têm critérios muito parecidos, que permite que você faça desde a solicitação do pedido até o ateste, passou por toda a fase de liquidação, todo o sistema contempla essa jornada inteira do produto, desde o momento do pedido até o ateste na entrega. O serviço é a logística, e aqui é o ponto central do serviço. A contratação não é de material, não é um processo que a gente comprou e está fazendo uma revenda. O que nós estamos contratando é o serviço, é a possibilidade de você ter uma plataforma disponível que vai entregar lá na porta da sua unidade administrativa. O AVN é isso. Então há uma confusão grande, isso levou um tempo para a gente conversar com os órgãos de controle e convencê-los disso, que na verdade o que a gente contratou foi um serviço de entrega, toda a logística necessária e essa aquisição. Então nós estamos falando de centros de distribuição, essas grandes empresas começam a entender a logística do governo e carregam os produtos naqueles centros para diminuir os tempos e garantir que sejam entregues. Então, o AVN tem esses 3 eixos principais. Bom, como é que acontece o uso do AVN? Você cadastra o pedido no sistema, o aprovador, então aí tem um nível de hierarquia, porque quem cadastra e quem aprova são pessoas diferentes. O aprovador aprova aquele pedido, a empresa contratada prepara tudo, pega do seu centro de distribuição, faz a entrega. O solicitante, ao receber os produtos, atesta essa entrega e, finalmente, o sistema registra tudo isso nesse fluxo, com todos os tempos, movimentos,
porque o sistema tem índice de medição de resultado, que as empresas são multadas ou glosadas de acordo com a qualidade do serviço entregue. Finalmente, a abrangência, a gente entrega em todos os lugares, os prazos de entrega variam conforme a localidade. Claro que se a gente for colocar lá na cabeça do cachorro, como dissemos, não é tão fácil como colocar em São Paulo, capital. Então, evidentemente que isso é parametrizado e é diferenciado. Os prazos e os tempos para entrega variam de lugar para lugar. E o valor mínimo do pedido estabelecido para que realmente tenha viabilidade econômica financeira. Uma coisa que nós aprendemos também na Central é que muitas vezes o governo e as unidades, elas pensam num projeto, num serviço, e elas não levam em consideração como aquele mercado funciona na prática. E aí, doutor, a gente tem uma dificuldade porque, como há muito receio na licitação pública, de você falar com os futuros licitantes, de você conseguir entender como aquele mercado funciona na prática. Porque por mais que o Estado tenha capacidade de impor certas regras, não adianta você forçar um serviço que não vai nunca acontecer, que você vai ter uma licitação deserta, ou mesmo que alguém ganhe, ela vai acabar sendo não executada da maneira como esperava. Então, há essa necessidade de você conseguir fazer essa análise prévia, entender o método, a forma como esse mercado funciona, para colocar isso no papel e contratar de uma maneira que seja viável dos players privados atenderem e executarem aquele serviço. Bom, quais são os benefícios? Redução dos processos e custos administrativos é o primeiro e o principal deles. A maior controle e transparência, porque agora a gente tem um sistema que registra todos os passos, quais foram os pedidos, quais foram os tempos, evidentemente a gente precisa disso. Um planejamento de consumo por unidade e, finalmente, uma adaptação à demanda e eliminação de desperdício. Ali, a otimização do espaço físico, a ideia do AVN era essa, é usar o just-in-time, você garantir que você não precisa mais ter o estoque. Caso você precise, ter um estoque mínimo, precisando daquele produto, você sabe o tempo que vai levar, e o produto vai ser entregue. Mas para que isso aconteça na prática, a gente precisa ter uma coisa que é importante, a gente precisa ter a previsibilidade e a garantia que o produto vai ser entregue. Porque se você faz o planejamento, tem um prazo de 5, 10 dias e não chega o produto, pior dos cenários. Então, essas são questões que a gente ainda tem algumas dificuldades dependendo da localidade. Bom, finalmente, o AVN foi feito pregão em 2020, ele começou a operação em 2021, a gente veio aqui até abril de 2025. 5 centros de custo estão com o contrato da Central, que são esses 52. Os contratos por adesão foi o que eu falei. As atas de registro de preço, 445 aderiram à ata e têm contratos próprios. Esse é o universo do AVN. Consumo total de 64,1 milhões nesse período e o consumo só do Comando do Exército de 21,9 milhões. Trouxe aqui porque a diferença e o impacto da entrada do Exército no AVN foi muito grande. Inicialmente, o Exército não estava previsto como demandante do AVN, mas depois ele entrou. Aqui a gente vê exatamente o consumo só do Comando do Exército. Começou lá em 2024, 9,3 milhões. Disparado é o nosso maior demandante em relação ao AVN. E aqui a gente compara os principais. Então vejam que a quantidade de pedidos realizados pelo Exército, 4.409, o segundo colocado, o Ministério da Saúde, 2.210. Então, de longe, vocês são nosso maior cliente do AVN. E a gente agradece, aqui eu queria expor meus agradecimentos especiais ao general Guilherme e ao general Duarte, eu tenho um contato mais direto, por terem acreditado no projeto. Vocês sabem que toda vez que um serviço começa, ele não está funcionando 100%. E, felizmente, teve essa compreensão, essa paciência, para que a gente pudesse, juntos, construir um serviço melhor. Então, aí, externo meu agradecimento sincero à Força, ao Exército, por ter concordado. Bom, aqui a gente distribui dessa forma, só para vocês terem uma ideia da dimensão do AVN para o Exército Brasileiro. Eu entendo, e a gente fez alguns levantamentos, que houve uma economia de 50% em relação às compras que eram feitas de forma descentralizadas. Porque os itens eram separados, algumas unidades compravam contratos próprios, e quando a gente colocou tudo isso junto, num contrato grande, com grandes players de mercado, a redução final na conta equivaleu a 50% nesse período que foi levantado. Então, eu tenho um resultado realmente diferenciado. Esse é o que existe. A gente chama de AVN 2.0, porque o primeiro AV do Distrito Federal era só no Distrito Federal, e o segundo foi quando a gente expandiu para o nacional. E agora está processando o AVN 3.0. 3.0 tem uma previsão
de ser entregue e contratado em outubro desse ano, e ele traz algumas melhorias. No final do ano passado, em 2024, o Tribunal de Contas, por meio do Acórdão 2587, ele colocou alguns apontamentos em relação ao pregão do AVN 2.0. E, principalmente, o que ele sinalizou foi a dificuldade de fiscalizar aqueles 445 órgãos que contrataram o AVN por meio das atas de registro de preço. Porque o que acontece? A central de compras, ela fez todo o processo de contratação. Ela disponibilizou a ata. E o tribunal entende que, por nós termos sido os responsáveis pela contratação, a gente não pode simplesmente falar que o que acontece com o contrato não é da nossa preocupação. Então, eles querem um sistema que permita ver a execução desses contratos, mesmo que não seja um contrato centralizado. Esse é o ponto principal. O que foi percebido na execução desses contratos? A taxa de ajuste do contrato, que é o que é licitado, ela não muda. Ela 11%, 12%, independente do contrato que você faça. Mas os valores de referência da cesta de itens pode variar de contrato para contrato. E quando o TCU viu isso, ele falou, olha, isso não está certo. O mesmo produto, a mesma empresa, entregando itens com valores distintos, é uma bula. E ele falou assim, isso precisa ser resolvido, a gente precisa ter a sinalização e a disponibilização dos preços de referência do AVN, para que qualquer órgão que vá contratar independentemente saiba e que não seja ludibriado ou enganado por uma empresa que queira se aproveitar da ausência do preço de referência. Então, essa simetria de informação é um dos pontos centrais que o TCU colocou. A questão da governança mais robusta e transparente é porque ele quer ter o acesso direto a esses dados sem ter que sinalizar para cada um. Porque imagine o trabalho e a mão de obra de você falar com cada órgão, conseguir as informações de execução de cada órgão. Então, esse trabalho adicional não é algo viável e o novo AVN tem esse objetivo. Tem o objetivo de permitir essa plataforma. Isso vai ser uma exigência que nós vamos fazer para as empresas de tecnologia. Então, além de tudo que elas já fazem, vai ter a necessidade de colocar isso também. Isso supre essa necessidade do Tribunal de Contas e a gente consegue. A ampliação da cesta é um grande diferencial. Então, hoje nós temos 189 itens, só pega material de expediente e suprimento de informática, a gente vai ampliar para limpeza, cooperagem, entre outros itens. Então, eu acho que vai ser uma boa notícia, Coronel, vocês vão ver um AVN turbinado, muito por conta da participação do próprio Exército, que colocou isso, ajudou na composição dessa cesta de itens, a gente também teve a ajuda da Força Aérea Brasileira, então a gente está com uma AVN com uma cesta maior, estamos no processo, finalizando o processo interno, a gente vai seguir, a nossa expectativa é que realmente, ali por outubro, a gente tenha uma resposta e a gente consiga. Por fim, eu queria colocar o seguinte, a gente, quando usa um serviço compartilhado, inova numa metodologia, a verdadeira inovação na gestão pública, ela sempre traz o risco de erros e alguns fracassos. Se a gente não aceitar isso, a gente nunca vai inovar. A gente vai sempre fazer mais do mesmo. A central de compras tem no seu DNA essa característica. Sair do lugar comum, criar novos modelos. E claro que na implantação desses novos modelos a gente pode ter alguns percalços e a gente precisa da parceria dos nossos principais clientes. E eu falo isso aqui, que o Exército tem sido um parceiro num outro processo, que é o MobGov, que eu espero que, a partir agora de sexta-feira, o TaxiGov deixará de existir, o MobGov assume o transporte dos servidores. Então, eu peço a vocês paciência, tá? O serviço, por mais que nós tentamos fazer com que não tivesse nenhuma falha, ainda continua com algumas questões, mas vou trazer só um ponto, por que ele é diferenciado? Por que é uma contratação que sai um pouco do lugar comum? Na maioria das vezes, os contratos públicos, a concorrência acontece no momento da contratação. A essência da licitação pública é essa. As melhores propostas são analisadas e a disputa é feita na contratação. No caso da plataforma do MobGov, você cria um credenciamento, ou seja, você faz uma habilitação mínima, garante que todos aqueles que cumprirem aqueles critérios estão na plataforma, podem aderir ao serviço, mas a concorrência é feita no momento da execução. Então, imagine como se fosse um agregador. Você tem vários fornecedores disponibilizando o serviço e aí o preço do serviço que vai ser disponibilizado, ele vai ser dado no momento da cotação. E aí a concorrência entre esses atores vai fazer com que o preço fique mais próximo do mercado. É uma forma diferente da gente conseguir analisar.
Por que eu trago isso à tona? Qual que é o grande desafio no AVN? O AVN tem uma cesta de referência de preços. Como bem disse o Coronel Manfrini, ele desenvolveu uma ferramenta que vai lá e busca em várias fontes qual seria o preço mais adequado. Você faz isso. Então vamos supor que a gente tenha conseguido fazer a melhor estimativa de preço, contratou no preço correto. A regra de reajuste do contrato não é a regra de reajuste do contrato dos preços do mercado. Então você vai ter sempre uma defasagem entre aquele preço inicial reajustado ao longo do tempo pelo contrato e os preços que são praticados no mercado. Ou seja, uma segunda pesquisa pela ferramenta do Coronel Manfrini vai mostrar que alguns preços ou estão acima ou estão abaixo do que deveriam. E isso o tribunal já se analisou. Tanto é que o novo contrato do AVN prevê isso. Prevê essa revisão ao longo do tempo e não só com uma cláusula simples ou uma correção do IPCA, de algum índice, mas uma verificação anual de como o mercado se comportou em relação aos itens. Eu trago isso porque isso é essencial para os próximos projetos. A gente pensa em farmácia virtual, supermercado virtual, formas, marketplaces que colocam produtos. Se não mudar a regra da maneira de você atualizar os preços desses itens, a gente não vai conseguir adequar as regras ao que o tribunal exige e a gente sempre vai ter uma defasagem sujeita a uma discussão. Porque se você usa um indicador para fazer a atualização do preço e o preço do mercado muda, depois de 1 ano, 2 anos, aquele preço que originalmente foi contratado corretamente vai estar com um sobrepreço, um preço menor. Isso a gente precisa ficar atento. Então esse para nós é o maior desafio que a gente tem nesse novo modelo do AVN e vai ser um desafio constante para você evitar reequilíbrios, evitar discussões sobre sobrepreço, e isso que a gente precisa fazer. Bom, senhores, era isso que eu queria trazer para vocês. Aqui, se vocês quiserem, a central está à disposição. Como eu disse, o AVN não é o nosso único serviço. Então, a gente tem a compra direta, nós temos o TaxiGov, o MobGov agora, e peço aí a todos os usuários que tenham a paciência, a compreensão e as autoridades presentes aqui do Exército que também entendam que todo serviço que inova traz em si algumas dificuldades adicionais, mas a tentativa é sempre fazer o melhor e acertar. Agradeço a todos. Obrigado. Será realizado um intervalo com a duração de 20 minutos, cujo término será indicado por meio de toques de sino. Solicito a atenção de todos para a saída das autoridades.